E aí, turma, tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar mais uma vez aqui com vocês, passando um pouco do meu conhecimento, tá certo? Meu nome é professor Wendel, professor de Química, e hoje nós vamos estudar um assunto bastante importante na Química, nós vamos falar sobre atomística. Especificamente, nós vamos começar a falar um pouco das leis ponderais, e aí a gente parte para o postulado de Dalton, para que a gente dê início ao processo de evolução atômica, tá? Então, bastante atenção, anotem tudo que vocês puderem anotar aí para que enriqueça mais ainda o conhecimento de vocês, tá certo? Então, vamos lá para o conhecimento de atomística. Olha só, nós vamos dar início aqui com a parte das leis ponderais. Na verdade, o modelo atômico de Dalton, ele foi proposto por conta dessas leis ponderais. Foi uma junção de todas as leis ponderais. Dalton ele postulou o primeiro modelo atômico existente aí na base científica, tá? O primeiro postulado, ou a primeira lei, foi a lei da conservação da massa, também conhecida como Lei de Lavoisier. O que Lavoisier dizia? Tinha uma frase bastante famosa de Lavoisier, que ele falava assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, aqui na lei de Lavoisier, se nós considerássemos um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes, quando ocorresse uma reação química, seria igual à soma das massas do produto, ou seja, não ia se perder nada. Isso porque o sistema era um sistema fechado, tá? Então essa palavra ponderal dá a ideia de peso, dá a ideia de massa, ok? Então veja só, a primeira lei, que é a lei da conservação da massa, também conhecida como Lei de Lavoisier, dizia o seguinte: a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos. Por exemplo, se eu for lá na tabela periódica, eu vou descobrir que o hidrogênio ele tem uma massa atômica aproximadamente igual a 1. Então, se eu tenho dois hidrogênios aqui, eu vou ter 1 mais 1 grama por mol, mais 1 grama por mol, automaticamente eu vou ter aqui 2 gramas nessa molécula. Aqui é a representação de um átomo de oxigênio. Se eu observar esse 1/2 aqui, 1 vezes 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então essa é a representação de um átomo de oxigênio. Ah, professor, mas por que veio esse 1/2? É porque na natureza nós não encontramos o oxigênio isolado dessa forma. Nós encontramos o oxigênio de duas maneiras, ou ele na forma de O2 ou ele na forma de O3. O O2 é o oxigênio que nós respiramos para realizar a respiração celular, e o O3 é o ozônio que nos protege dos raios ultravioleta do Sol. Então, eu devo representar o oxigênio de uma dessas duas maneiras. E a maneira mais correta de representá-lo em uma reação química, se nós estamos falando do oxigênio, é dessa maneira, O2. E como representar apenas um átomo de oxigênio? Eu não posso colocar dessa forma. Então, o que é que eu faço? Eu coloco 1/2, para que matematicamente, quando eu fizer 1 vezes 2 dá 2, dividido por 2, eu tenho apenas um átomo de oxigênio. Entendido aí, turma? Então veja só, se eu for lá na tabela periódica, a massa atômica do oxigênio é 16 gramas. Então o que é que diz a lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier? Eu tenho aqui no primeiro membro de uma reação, antes da seta, eu vou ter os reagentes. Esse reagente, esse daqui é o reagente, e depois da seta eu vou ter o meu produto. Mas observa, eu tenho aqui hidrogênio mais oxigênio formando água. Eu tenho 2 hidrogênio, aqui também tenho 2. Aqui eu tenho 1 oxigênio, aqui também eu tenho 1. Então, se eu tenho 2 hidrogênio, a massa atômica dele é 2. Se eu tenho 1 oxigênio, a massa dele é 16. Quando eu somo 16 mais 2, vai dar 18 gramas. Ou seja, o que é que dizia Lavoisier? A soma da massa dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos. Isso vai ser importante até quando nós estivermos estudando lá na frente, fazendo aquela estequiometria, fazendo o balanceamento das reações
nas reações químicas, ok? Então note que a mesma quantidade em massa que eu tenho no reagente é a mesma quantidade em massa que eu vou ter no meu produto, beleza? A segunda lei é a lei das proporções constantes, também conhecida como lei de Proust, ou pelo menos atribuída a Proust, a lei das proporções constantes. O que é que significa essa lei das proporções constantes? Isso quer dizer, turma, o seguinte: se eu tenho uma molécula de água e para obter essa uma molécula de água eu precisei de 2 hidrogênios e 1 átomo de oxigênio, se eu quiser 10 moléculas de água, eu vou ter que proporcionalmente aumentar na mesma quantidade. No lugar de 2 para formar uma molécula de água, 2 hidrogênios para formar uma molécula de água, eu teria que ter 20 hidrogênio, 10 oxigênio para formar 20 moléculas de água, ou seja, a proporção seria a mesma. Então esse é a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, ou também conhecida como lei das proporções definidas. Então vamos lá. O que diz essa lei das proporções constantes? As substâncias iguais possuem os mesmos elementos, sempre na mesma proporção. Por exemplo, acabei de mostrar para vocês a lei de Lavoisier, né? Lei de Lavoisier, é a lei da conservação da massa. Nós vimos que eu tenho 2 gramas mais 16 gramas para formar 18 gramas de água. Essa daqui é a primeira lei, a lei da conservação da massa. Agora, se por acaso eu não quero mais só 1 mol ou uma molécula de água, eu quero agora 2 ou 2 mols de água, eu tenho que dobrar os outros valores. Então note que aqui eu tinha 2 hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios aqui. Mas nesse caso, como eu quero o dobro de água, eu tenho que dobrar também a quantidade de hidrogênio. Então no lugar de 2 eu vou ter quantos hidrogênios? Eu vou ter 4 hidrogênios. Ora, se eu tenho só 1 átomo de oxigênio, agora eu vou ter quantos átomos de oxigênio? 2 átomos de oxigênio. Para que quando eu fizer essa união, eu obtenha 2 moléculas de água. Matematicamente, se eu tenho 4 gramas de hidrogênio, eu vou ter agora o dobro da quantidade em gramas por mol de oxigênio, que antes eu tinha 16, agora eu vou ter quantas gramas? 32 gramas. Se eu levar em consideração a lei das proporções constantes, basta eu dobrar essa aqui também. Se eu tenho 18 eu tinha só uma molécula, se eu tenho 2 eu dobro. 2 vezes 18 dá 36 gramas. Então daqui para cá eu utilizei a lei das proporções constantes. Mas eu poderia só somar 32 mais 4 daria os 36, que aí eu estaria utilizando a lei da conservação da massa. Então, recapitulando, são duas leis complementares. A primeira lei, que é a lei de Lavoisier, diz o seguinte: a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas do produto. A segunda lei é a lei de Proust, lei das proporções constantes. Lá diz o seguinte: se eu tenho uma molécula de água, eu precisei de 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas se eu quero dobrar essa quantidade de água, eu dobro a quantidade de hidrogênio e de oxigênio, que eu vou dobrar também a quantidade de molécula de água. Entendido aí? Beleza, então o que foi que Dalton fez? Ele reuniu esses postulados e iniciou a teoria atômica de Dalton. Teoria atômica de Dalton. Então, na verdade, Dalton reuniu todos os postulados e, para a base científica, na época, ele lançou o primeiro modelo atômico. O que era que Dalton afirmava sobre o átomo? O átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, denominada por Demócrito por átomo. O que significa átomo? Significa menor partícula. Quem foi que deu o nome, quem foi que denominou essa menor partícula de átomo? Foi um cara chamado de Demócrito. Não vão confundir.
se perguntarem para vocês em um exercício quem deu a palavra átomo, quem deu a denominação do átomo, foi Demócrito. Agora, quem postulou o primeiro modelo atômico foi Dalton, tá certo? Então, para Dalton, o átomo era o seguinte: era como se você pegasse uma pedra e a partir daquela pedra você fosse batendo nela, cutru, ia batendo, cutru que é a zoada quebrando a pedra, cutru, ia quebrar aquela pedra com uma marreta, ia chegar um momento que ela ia se transformar num pó, e quanto mais você batesse naquele pó, você não iria, ia chegar um momento que você não iria mais conseguir dissociá-lo, ou seja, não iria mais conseguir quebrá-lo. Então, naquele momento, Dalton disse: agora nós temos o átomo, tá certo? Ou seja, uma partícula indestrutível, esférica e indestrutível, beleza? O que Dalton ainda dizia sobre o átomo? Ele possui forma, massa e cores iguais. Ou seja, se eu pego o átomo de hidrogênio, por exemplo, e ele tem uma massa de 1 grama, tem um tamanhozinho, ele é esféricozinho, e tem uma cor azul, vamos imaginar que ele tem uma cor azulada. Então todos os átomos de hidrogênio vão ter o mesmo tamanho, a mesma massa e a mesma cor, tá certo? E assim os outros elementos também. É lógico que cada elemento seria diferente em massa e tamanho, porém eles iguais. Se eu tivesse vários átomos iguais, eles teriam as mesmas características, beleza? Dalton dizia ainda que uma reação química para acontecer tem que haver uma separação e depois uma união. E isso é verdade. Olha, por exemplo, aqui, ó. Se você pegar, eu tenho hidrogênio mais oxigênio. Houve uma separação do hidrogênio, um rearranjo para que se formasse uma nova substância. E aí, nesse caso, houve uma separação inicial para depois haver uma união e formar novas substâncias. Então vamos recapitular. Qual é o principal dessa aula? Que você entenda o modelo atômico de Dalton. Para Dalton, o átomo seria como se fosse uma bola de bilhar. O que é uma bola de bilhar? Uma bolazinha de sinuca. Se você tem uma mesa de sinuca, você sabe que ali as bolas são esféricas e tem bolas de cores diferentes. Então isso daí representava, pelo menos, dava uma representatividade ao modelo atômico de Dalton. Lógico que o átomo não era daquele tamanho da bola de bilhar, mas dava a ideia de ser esférico, rígido, maciço e indivisível. Ok, turma? Bom, turma, então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos modelos atômicos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Eu vou mandar essa aula para vocês, o link dessa aula. Está lá no YouTube. Eu fiz um canal com todo o carinho do mundo, especialmente para vocês. Esse canal é de vocês. Então dê um joinha lá, dê uma comentada para que eu saiba que você está participando. E se precisar de qualquer coisa, é só lá no meu privado, que nós estamos aí para tirar qualquer dúvida, tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e bom estudo, ok? Tchau!